nosso tema do mês, né, dessa série, parece até um pouco contraditório, né? Que ponha em ordem a sua vida interior, cultivando o secreto. Só que o nosso segundo subtema é: vamos desenvolver essa vida interior, essa vida secreta, de forma comunitária, né? A nossa intenção é essa: reforçar a ideia, reforçar a prática, assim como a prática da igreja primitiva, de permanecermos fiéis às Escrituras, crentes no Senhor Jesus Cristo, mas agindo de forma comunitariamente. Então esse é um desafio nos dias atuais, onde temos todas as redes sociais, todas as formas de comunicação que nós temos, que favorecem o acesso à palavra, o acesso a cultos, a pregações de forma virtual, mas o nosso desafio é nos mantermos firmes e de forma congregacional, estarmos juntos para congregar e para desfrutarmos dos desafios da vida comunitária. E nosso subtema para hoje é: ninguém amadurece sozinho. Nós vamos estar lendo no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 e 47, finalzinho do capítulo 2, fala sobre a comunhão dos que creram. Então esse é o nosso desafio para hoje, para a gente ver o que a gente leva para casa a respeito desse tema inicial da igreja primitiva, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essa contextualização do livro de Atos, mas antes nós vamos lê-lo e vamos orar a respeito disso. A comunhão dos que creram. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor Deus, que o Senhor possa falar na minha vida, assim como na vida desses que ouvem a Tua mensagem nesta hora, Deus. Que a Tua mensagem faça morada em cada coração e nos desperte para todos os dias lutarmos para enfrentar todos os desafios que temos, mas que acima de tudo nós possamos permanecer aquilo que a Tua palavra nos diz. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Se a gente fala sobre o livro de Atos, a gente vai aprender, assim como que na verdade o livro de Atos é um segundo livro escrito por Lucas, que dá sequência no Evangelho de Lucas. Então, de alguma forma, nós tratamos o livro de Atos como a sequência de Lucas, escrito compreendendo um período aí de 30 anos, mais ou menos, dos anos 30 desta era até os anos 60. Porém, ele tem uma contextualização diferente dos evangelhos. Aqui ele vai dar ênfase à nova igreja criada, ao cristianismo criado a partir de Jesus, a partir da ascensão de Jesus. Então, fazendo essa ponte entre o judaísmo e o cristianismo. Nós já estudamos muito escola dominical, quando a gente pega essa mudança do povo de Deus, de Israel como povo de Deus, e passamos para a nossa era, a gente vai perceber que nós não éramos povo de Deus. Nós fomos a partir de quando nós fomos, de quando o cristianismo começou a se expandir. O judeu rejeitou Jesus e a partir daí, principalmente a partir de Paulo, que foi chamado o apóstolo dos gentios, o evangelho se estendeu àqueles que não eram do povo da promessa. Então esse é o contexto. E aqui nós temos todas as diferenças de ajuste das práticas que eram praticadas antes de Jesus para agora, já no Novo Testamento, né? Hoje o Arthur citou na EBD que nós temos a Bíblia como um livro só. Apenas historicamente a gente compreende em Velho Testamento e Novo Testamento para facilitar
até a chegada de Jesus e o que mudou dali para cá. Mas nós temos a Bíblia como um livro só de prática, né, de fé e de prática. Então o livro de Atos, ele é o primeiro livro e os escritores, os autores que nós temos hoje, relevantes para a nossa época, dão grande ênfase ao cristianismo a partir de Atos, porque ele aqui vai condensar tudo aquilo que nós precisávamos aprender, todas as diferenças que nós precisamos colocar em prática na nossa vida, elas vão se dar a partir daqui. Em Atos 2, vai falar a respeito disso e, propriamente dito, a partir do capítulo 42, 47, ele vai focar na comunhão daquela igreja que se instalou ali, começando de casa em casa, e a partir daí, o crescimento do cristianismo. Então, para nós temos alguns pontos aqui, mas eu já fui recomendado, alguns aí estão querendo almoçar mais cedo hoje, eu não sei o que isso quer dizer, não tem nada a ver com a pregação de hoje, mas tem alguém aí que encomendou um frango para, sei lá, 12h20, enfim, vamos ver se esse frango vai ficar bem assado ou bem torrado, né? Vamos ver o que a mensagem nos diz. Então nós temos esse elo entre o judaísmo e o cristianismo, temos esse elo entre a lei e a graça, e aí, né, a convicção que nós temos de que existe graça na lei, assim como também existe lei na graça. A importância da mensagem de Atos é que ele vai falar, que ele vai usar o homem apenas como instrumento de Deus. A gente falou isso também em escola dominical, né? No Antigo Testamento Deus levantava profetas, levantava sacerdotes. No Novo Testamento nós não temos mais essa figura, mas aqui em Atos, entendendo essa forma cristã de ser, nós somos apenas instrumento de Deus, e todos nós devemos ser instrumento de Deus na vida da igreja como um todo. Nós não temos mais aquela figura predominante, nós não temos o pastor apenas como único pregador da palavra, nós temos toda a igreja com a autoridade do Espírito Santo para poder falar às pessoas, para testemunhar às pessoas, para ser bênção na vida das pessoas, onde quer que nós estejamos, principalmente fora do templo, que é o nosso grande desafio, no nosso dia a dia, no nosso segunda a sexta. Então, o livro de Atos traz essa importância, o homem como instrumento de Deus, sendo usado onde quer que nós estejamos. Temos também a necessidade da mensagem para combater um mal que passou-se a perdurar nos nossos dias. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas só para introdução, nós temos dois problemas grandes hoje na igreja cristã, e quando eu digo igreja cristã, eu não quero desmerecer nenhumas, até porque quem conhece a igreja verdadeira é só Deus, mas na igreja cristã da nossa era, nós temos dois grandes problemas hoje que a gente precisa avaliar isso, e o reverendo Hernandes comentando sobre isso, ele dá dois nomes para isso, que é a numerolatria e a numerofobia, ou seja, a idolatria pelo número. Nós só temos uma igreja forte se for uma igreja grande, então para isso nós precisamos usar todas as práticas para que a igreja possa encher. Por outro lado, nós temos a numerofobia, que são aqueles que têm medo que a igreja cresça e que perca qualidade. Então, como é que a gente vai avaliar isso? O que é que nós vamos aprender com isso? O que é que a comunhão dos crentes tem a ver com isso? Então, que a gente também possa pensar nessa forma, e o versículo 47, ele vai dar um panorama legal para a gente ver como isso vai funcionar e o que nós pensamos a respeito disso. Então, dentro desse desenvolvendo a vida comunitária, se ninguém amadurece sozinho, por que devemos fazer parte da igreja e para quê? Porque às vezes a gente entende por quê, mas às vezes a gente não entende para quê. Então nós temos como desenvolvendo, colocando em ordem esse mundo interior nosso, como que nós vamos fazer para desenvolver a vida comunitária de forma saudável, de forma que a igreja vai ser grande ou ela vai ser pequena? Quem é que dá esse crescimento? Ela vai ser uma igreja grande, cheia do Espírito Santo, ou ela vai ser uma igreja grande usando outros métodos que não sejam o Espírito Santo? Então a gente precisa compreender isso para a gente ter essa maturidade
e maturidade não tem a ver com a idade, mas tem a ver com amadurecimento. Então nós podemos ser novos e maduros, assim como podemos ser mais idosos, às vezes não temos a maturidade necessária. Então por que e para que devemos fazer parte da igreja? Por que nós não devemos ser desigrejados? A gente vai ver isso também a partir de então. Então, dentro desses pontos do porquê e do para quê, um ponto que é importante a gente ter essa convicção, o próprio versículo 42 já nos dá essa convicção. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, essa igreja, para desenvolver essa vida comunitária, ela precisa ser cheia do Espírito Santo, e se ela for cheia do Espírito Santo, ela vai ser comprometida com a palavra de Deus. Nós não temos nenhuma outra fonte que nos inspire a agir, seja qual for a forma for, ainda que socialmente, ainda que o mundo corporativo de hoje possa usar todas as formas para que as igrejas, para que as empresas tenham sucesso, para que as empresas sejam lucrativas, sejam rentáveis. Qual a finalidade de nós usarmos isso na igreja? A igreja usa a palavra de Deus e Atos nos ensinará a ser dessa forma, porque aqui nós temos o primeiro embrião, aqui nós temos o plano piloto do Espírito Santo na vida do cristianismo para nos ensinar a ser cristãos de forma séria, de forma contextualizada com a palavra de Deus. E aqui não adianta a gente imaginar que, mas naquela época usava-se isso, hoje nós estamos no mundo moderno, naquela época não existia rede social. Isso não vai interferir em nada no crescimento da igreja. Assim como existiam heresias naquela época, com toda a tecnologia da época, ou sem tecnologia, ainda assim as heresias continuam existindo hoje. Assim como existiam aqueles que pregavam a palavra de forma humilde, de forma simples, às vezes intelectualmente menos favorecido que outros, mas não é isso que está em jogo. E os comentaristas a respeito de Atos também mostram isso. Como que todos tinham oportunidade da igreja. Os mais intelectuais, as pessoas mais simples, os mais abastados, os menos favorecidos. Então todos, o próprio texto fala isso. Quem tinha muito, vendia para distribuir com quem tinha pouco. Então era igreja de pobre, igreja de rico, dentro da mesma comunidade. Então se tem uma comunidade que tem o privilégio de conviver com todas as categorias, com todos os jeitos de pessoas, essa comunidade é a comunidade cristã comprometida com a palavra de Deus. Então, ainda no versículo, se ela é comprometida com a palavra de Deus, também um outro fato que é importante e que não pode ser esquecido, é que ela não somente era comprometida, não somente estavam juntos, não somente partiam o pão, mas eles também estavam comprometidos com a oração. Então aqui a gente vai vendo um passo a passo, e o livro de Atos é esse manual que vai nos instruir a como ser. E não somente a como devemos ser, mas também como nós precisamos estar atentos, porque não basta sermos uma igreja de oração, não basta sermos uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Ainda assim, todos nós temos que ser vigilantes com a nossa vida, assim como com a vida da igreja a qual fazemos parte, para que ela não venha a se desviar de forma alguma. Tudo que o inimigo quer é fomentar algo que possa desfazer a comunhão, que possa desfazer o bem-estar, que possa desfazer o papel que a igreja tem feito, o papel que ela foi chamada para fazer, de forma a não se desviar da palavra de Deus. Então, quando nós somos convidados a colocar em ordem a nossa vida interior, é para que a partir de nós, cada um de nós seja um elo dessa grande corrente, convidada a que ela possa crescer cada vez mais. E o crescimento seja um crescimento dado por Deus. Mais à frente, o Lucas, vai também demonstrar
como que dentro dessa vida, desse desenvolvimento dessa vida comunitária, a gente vai ser sempre um elo ligado a outro, e que tem sido assim há mais de 2000 anos. Então, o que nós podemos afirmar, para a igreja da época, talvez fosse um grande desafio. Será que vai ser assim mesmo? Imagina uma igreja começando naquela época, e Lucas e as pessoas agindo dessa forma. Será que eles imaginariam que um dia, há 2000 anos depois, aquela mesma igreja expandiu, aquela igreja prevaleceu por séculos, aquela igreja superou, suportou, sobreviveu a todas as perseguições que tiveram no decorrer desses séculos, e hoje nós estamos aqui em 2026, falando e citando-a como exemplo daquele plano piloto que foi estabelecido por Deus, que foi oportunidade que o Espírito Santo deu através daquelas pessoas para estarem falando a nós ainda hoje. Então isso mostra a perpetuidade da palavra de Deus, que ela ultrapassa eras, ela ultrapassa as tecnologias, e ela continua sendo a nossa única regra de fé e prática. Então, isso são desafios. Os desafios que nós temos, eles são fáceis de ser entendidos? Eu diria que sim. Quando nós lemos, principalmente o Novo Testamento, a gente vai observar que todo o processo de ritual que era requerido daqueles do Velho Testamento, nós já estamos livres de tudo isso. Hoje a nossa adoração ela é muito mais os nossos sacrifícios já não são mais que nós temos que sacrificar animais, não temos mais que fazer todas aquelas operações que eram feitas no Velho Testamento, né? Hoje o que importa é que nós adoremos a Deus em espírito e em verdade. Então, não é o mais difícil para os nossos dias. A nossa dificuldade é sermos perseverantes. A gente vai sempre ver o cuidado de Deus nas nossas vidas, assim como Deus levantou profetas e como Ele levantou sacerdotes no Velho Testamento, sempre mostrando ao povo de Deus: vocês vão cair, vocês estão desobedecendo, vocês vão ser exilados, vocês vão sofrer, mas eu vou permanecer com vocês sempre em arrependimento. Esse tem sido o caminho traçado por Deus na vida do seu povo. Esse tem sido o nosso desafio. Quantas vezes nós caímos, mas como igreja nós nos levantamos, como igreja nós suportamos, desenvolvemos a nossa vida interior, desenvolvemos aquilo que nós desenvolvemos de forma interior, no nosso secreto, nós trazemos para a vida comunitária e levamos ao próximo todos os dias, e não necessariamente o próximo no domingo, o próximo somos irmãos. Nos outros dias, o próximo pode ser aquela pessoa que nós menos esperamos, e vai depender da nossa graça, vai depender da vida dela. Então, por que e para quê? Porque com a igreja cheia do Espírito Santo, ela é comprometida com a palavra de Deus e ela é perseverante na oração. Quando nós partimos para os versículos 44 e 46, a gente vai ver também que a igreja cheia do Espírito Santo, ela tem profunda comunhão. A comunhão é o segundo passo de uma vida interior bem resolvida. Nós nunca seremos bem resolvidos interior, nós nunca teremos boa comunhão com a igreja se nós não estivermos bem resolvidos internamente. Porque é muito fácil olhar daqui para lá, é muito mais fácil eu ver todos vocês do que vocês olharem um para o outro. Então, se eu disser, aparentemente, analisando daqui, parece que todos estão bem. Você levantou tranquilo, você tomou café, você se preparou, você está aqui neste culto, você já cantou, você já orou, você já trouxe o seu dízimo. Passa a impressão de uma igreja saudável. Será? Eu não estou aqui para julgar, porque se eu vou colocar em dia a minha vida interior, cada um de vocês vai fazer a mesma coisa. Lógica que comunitariamente, no nosso relacionamento diário, e às vezes
tete a tete, eu mais um ou eu mais dois, de repente eu vou descobrir que o Adler não está tão bem assim. E nós precisamos trabalhar para que ele possa ficar bem. Não necessariamente todos vão ficar sabendo disso. Assim como poderia ser o Mateus, assim como poderia ser o Arthur. Por quê? Colocar a nossa vida interior em dia, colocar o nosso secreto em ordem, pode ser que ele precise de pessoas comprometidas com a palavra de Deus, comprometidas em oração e dispostos a estar em comunhão para também ajudar outros. Nós não vamos resolver a nossa vida sozinhos. Quando pensando sobre isso, a gente tem uma corrente cristã, e eu não vou dizer que não seja cristãos, eu não quero colocar isso em discussão, mas quando a gente pega o discurso dos crentes desigrejados, todos eles têm as justificativas deles, todos eles têm um parecer, por que não mais frequentar a igreja? E algumas justificativas, elas são lícitas, né? A igreja, às vezes, ela faz muito mal à vida das pessoas, logicamente que não uma igreja saudável, a igreja saudável não deveria fazer, e certamente ela não fará, mas quando a gente pega a justificativa dos desigrejados, e a gente percebe que o desigrejado, ele tem a necessidade de justificar por que ele não quer frequentar a igreja. Então, se ele é desigrejado, ele já foi parte de uma igreja em algum momento da vida dele. Mas, pensando nos dias de hoje, entendam, é até mais fácil ser um desigrejado. Afinal de contas, você tem acesso a muito conteúdo e você pode aprender aquilo ali sozinho. O difícil é esse desigrejado desenvolver uma vida cristã saudável, se ele não tem outra forma de ser um cristão comunitariamente. Então, diante da palavra de Deus, se a Bíblia fala que é para nós não nos desanimarmos, mas que a gente permaneça unido, então, de alguma forma, um desigrejado, ele está descumprindo o que a própria palavra de Deus estabelece para nós. Então, se ela estabelece que nós devemos viver de forma comunitária, o nosso desafio é sermos próximos uns dos outros, ainda que isso vá nos custar algo. Isso vai nos custar tempo, isso vai nos custar oração, isso vai nos custar diversas coisas, mas isso é para um bem da comunidade. Então, que a gente não tenha, que a gente não seja presunçoso ao imaginar que cultuando a Deus de forma autoral, de forma secreta ou de forma unitária, sem estar em comunhão, que uma hora ou outra a gente não vai precisar de alguém. Seria muita presunção da nossa parte. Eu dizer, eu não preciso mais da igreja para me seguir a Deus. E quando eu precisar, de alguma forma, onde eu vou buscar essa ajuda? Quem é que vai nos socorrer? Né? Então que a gente possa ter essa humildade de reconhecer, hoje eu não preciso da igreja no sentido de alguém me ajudar. Então que bom, se eu estou nessa situação, eu estou disposto a ajudar alguém. Então, que a gente tenha esse sentimento. Uma hora eu preciso, na outra hora eu posso ser útil a alguém. Então, desenvolver essa vida comunitária vai nos levar a isso. Uma igreja cheia do Espírito Santo também, ela adora a Deus com entusiasmo. Não é com desordem, não é com bagunça. É com entusiasmo. Nós precisamos estar aqui com entusiasmo, porque quando nós reconhecemos tudo aquilo que foi feito por Jesus na cruz, o quanto custou o sofrimento dele, e o que ele nos proporcionou através disso, sermos gratos e estarmos entusiasmados em estar na casa dele para cultuar ele com alegria, é o mínimo que nos restou. Já que nós não seríamos capazes de nos salvar a nós mesmos. Já que o pecado cometido por nós é impagável diante de Deus.
já que eu não sou capaz de cumprir os 10 mandamentos que Ele colocou para mim e para você. Já que isso só é suficiente se for que foi pela graça de Jesus, devido ao sofrimento que Ele pagou por nós na cruz, entusiasmo é o mínimo que nós precisamos de estar diante dEle. Que a gente não esteja aqui por uma obrigação de ninguém. Ou se eu não estiver aqui, alguém vai notar a minha ausência. E nós notamos mesmo, às vezes nós percebemos. Mas que essa não seja a motivação de estar aqui. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela adora a Deus com entusiasmo. E adorar não é só cantar louvores, é estar em culto, é viver uma vida comunitária entusiasmado por aquele que você crê, por aquele que você professou a sua fé, por aquele que você se dispôs a viver e a sofrer as intercorrências causadas pelo nome que você leva a professar, por ser um cristão. Nós vamos ser perseguidos. Difícil impossível seria nós não formos. Afinal de contas, a própria palavra já nos diz que por esse nome nós seremos perseguidos, mas que nós possamos ter essa convicção dele estar conosco todos os dias até a consumação do século. Então, por que e para que nós devemos fazer parte dessa igreja? Só para desfrutar das partes boas dela? Não. É para estarmos dispostos a tudo aquilo que sobrevier sobre a vida da igreja. Nós não vimos aqui para cultuar e deixamos as obrigações da igreja para os líderes da igreja. Não. As obrigações dessa igreja, elas devem ser desempenhadas pela igreja. Igreja não é o templo. Igreja é cada um marcando sua presença nesse hall de membros aqui e fazendo disso uma igreja forte. E o mais interessante, eu já preguei nesse texto outra vez, deve ter sido lá em Castelo Branco, e para mim é um dos textos mais belos do Novo Testamento, partindo do princípio dessas verdades, é porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem a simpatia dos homens e ela tem o crescimento numérico por parte de Deus. A igreja primitiva, a igreja de Atos, a qual Lucas se refere, que partia o pão de casa em casa, que vendia os seus bens, vendia suas propriedades e distribuíam. À medida que eles tinham necessidade, ela contava com a simpatia dos de fora. Quando se diz aqui a simpatia dos homens, em alguma versão fala, contava com a simpatia dos de fora. A sociedade olhava para essa igreja e via que essa igreja era uma igreja relevante. Via que ela tinha um procedimento. Percebia que ela tinha um padrão de comportamento, um padrão de conduta ética, um padrão de conduta moral, um padrão de atendimento àqueles que não eram cristãos. Quando a gente vê a eleição dos diáconos na igreja primitiva, a gente percebe por que era necessário que houvesse os diáconos na igreja. Porque aqueles homens que foram levantados por Deus para serem os pregadores, para serem os presbíteros das igrejas, responsáveis pela pregação da palavra, e eles não estavam dando conta de socorrer os órfãos e as viúvas. Então não basta apenas nós nos preocuparmos com a vida espiritual da igreja. Se ao sair daqui, você vai para casa e não tem o que comer. Ou se sai daqui, você nem casa não tem. Você depende de favor de alguém. Então, ao perceber a preocupação da igreja, ao perceber o nascimento do cristianismo de forma, com essa preocupação social, a sociedade via com bons olhos a igreja. E aqui é um lamento da minha parte. Conforme eu disse, a igreja não deveria fazer mal à vida das pessoas, mas às vezes por ela não interpretar corretamente a palavra de Deus, ou por ela não prezar por ser fiel à palavra em si, ela tem deturpado a pregação, ela tem deturpado a forma de crescer, e ela tem deturpado a forma das pessoas
crer em Deus e se disporem a estar diante de Deus. E muitas vezes as pessoas se desviam, muitas vezes as pessoas passam a dar má referência da igreja, e isso vai fazer com que a igreja não seja bem vista na sociedade de hoje. Qual o nosso papel? Nós não somos qualquer igreja. Nós temos que preservar pela nossa doutrina. Qual o nosso papel? Em defender o cristianismo, o nosso papel é defender a nossa fé. O nosso papel é conhecermos a Deus e fazê-lo conhecido. Nosso papel é saber quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele fará, o que Ele continua fazendo todos os dias nas nossas vidas. Para que a gente tenha esse crescimento saudável. E aí a gente entra num ponto, quando ele diz no versículo 47, no 46 fala que todos os dias ele continuava a reunir-se no pátio do templo, partia o pão e participava das refeições com alegria e com sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando eu falei a respeito da numerolatria e da numerofobia, talvez aqui seja uma das principais coisas que vão nos nortear no sentido de entender isso aqui. E aí a gente precisa sempre ter muito critério para isso, e quando a gente conhece um pouquinho aquilo que é o básico da palavra de Deus, quando a gente fala, às vezes, na lição do start das pessoas que estão entrando para a igreja, quando a gente fala a respeito do que é a reforma protestante, do que é a fé reformada, a gente fala, fala o seguinte, você não precisa ser teólogo para ser membro de uma igreja. Você não está aqui, o Arthur está fazendo teologia, o Rômulo fez teologia. Isso é importante? Lógico que isso também é importante. Mas para uma comunidade em si, teologia não é você saber tudo que você precisa saber grego, saber hebraico, o significado da palavra isso, o significado de outra palavra. Isso não é base para você se tornar membro da igreja. O que você precisa saber é o que é suficiente para você sustentar a sua fé. O que é suficiente para você entender o que eu procuro numa igreja para que eu possa servir. Primeiro que se você está procurando servir, já é um passo muito importante. Porque quando a gente vê para o cristianismo de hoje, servir é papel daqueles que exercem liderança, daqueles que são remunerados, e às vezes alguns são bem remunerados para isso, e a igreja está ali apenas para consumir aquilo que estão servindo a você. E às vezes as pessoas não têm nem o cuidado ou nem o preparo de dizer, mas será que está certo? Será que está errado? Aquilo que eu li, a pessoa está falando diferente, por quê? Como que eu posso questionar? Ou em muitas questões, as igrejas não dão direito de questionamento? Será que isso é uma igreja séria? Será que essa igreja está comprometida com a palavra de Deus? E se por um lado a gente não está aqui para dizer, essa igreja é boa, aquela não é boa, quem vai determinar isso, quem vai discernir isso, é o próprio crente, é o próprio discípulo de Jesus, que tem que ter em mente, aquele lugar que eu fui não está pregando a palavra de Deus, ali a palavra já está coerente com o que diz. A pregação está coerente com aquilo que está escrito. Então, essa é uma igreja sadia. Por outro lado, e esse aqui é um questionamento meu nos concílios, nas reuniões, por quê? Quando a gente, analisando a nossa realidade, e se nós somos presbiterianos, nós temos autoridade para falar sobre a nossa denominação. Se você analisa determinada situação, você fala, por que essa igreja presbiteriana do bairro tal não cresce, se aqui tem uma outra igreja X grande, se aqui tem uma igreja Y grande, se essa igreja aqui cresceu e ela é uma igreja séria, também prega a palavra de Deus, por que a nossa denominação não cresce em determinado lugar? A gente vai achar a resposta para tudo.
a gente vai achar a justificativa. E aí, infelizmente, né, essa é uma situação que nós precisamos corrigir, ou nós precisamos estar atentos. A gente dentro da numerolatria e da numerofobia, a pessoa vai justificar, olha, a nossa igreja, ela pode até não ser grande, mas ela é fiel às Escrituras. Que bom que ela é fiel às Escrituras. Mas se a igreja de Atos, que estava começando, começou pequena, no pátio do templo, de casa em casa, se ela cresceu, por que aquela igreja do bairro X, que está lá há 40 anos como congregação, por que ela não cresceu, se quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus? Nós podemos discutir isso? Lógico que podemos. Afinal de contas, nós temos que trabalhar para o crescimento do reino. Afinal de contas, o nosso papel como igreja é pregar o Evangelho. Ide por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Se essa igreja nasceu pregando o Evangelho, se ela não cresceu, por que ela não cresceu? Será que nós não precisamos melhorar o trabalho que está sendo feito ali? Será que a justificativa de que ela é pequena, mas ela é fiel às Escrituras, será que isso resolve o nosso problema? Será que isso dá a base para a nossa conclusão? É fato que se nós vamos estar à frente de uma igreja, lidar com uma igreja de 30 membros é muito mais fácil do que uma igreja de 300. Ela tem muito menos problema. Se a cada 10% das pessoas tiverem problemas para a nossa demanda, numa igreja de 30 nós teremos 3. Numa igreja de 300 nós teremos 30. Como acompanhar essas pessoas que estão passando por dificuldades numa igreja grande? Como decorar o nome de todos os membros? Como saber aonde moram todos os membros? Como que o pastor vai fazer para levar a ceia na segunda-feira na casa de uma igreja de 30 membros, na casa de uma igreja de 300 membros? Tudo se torna um pouco mais difícil. É verdade, é mais desafio. Agora, se toda essa igreja de 300 membros for comprometida com a palavra de Deus, com a oração, com partir o pão de casa em casa, não necessariamente eu vá socorrer o Tamer. Pode ser que seja o Daniel, pode ser que seja o Ronald. Não necessariamente eu vou poder atender ao Ariosto, mas de repente o Arthur ou o Tony. A igreja, desenvolvendo a vida comunitária, estando bem preparada no seu secreto, no seu interior, desenvolvendo a vida comunitária. Então, se essa igreja que se preocupa com a numerofobia, ou seja, não vão crescer não, está tão bom entre a gente, a nossa comunhão é tão boa. Imagine, uma igreja com 30, vamos usar aqui os 30 aqui, uma igreja com 30, daqui 30 anos. Onde vão estar as crianças que nasceram frutos daquela igreja? Onde estarão os jovens que foram fruto daquela igreja? Onde estarão os fundadores daquela igreja, se ainda estiverem vivos? Então, como que o reino vai crescer se aquela que foi chamada para ser a propagadora do Evangelho, se ela não estiver disposta a crescer? Então, a numerofobia é um problema? Pode ser, sim. Não podemos ter medo dos números. Se o Espírito Santo está nos abençoando para que a nossa igreja cresça, estejamos com os nossos corações abertos a isso. Domingo, dia 9, até porque em função do Supremo Concílio, domingo que vem, que é o nosso primeiro domingo, que seria a nossa ceia, ela vai ser o dia 9, onde nós também estaremos recebendo algo em torno de umas 20 pessoas que já foram ouvidas e serão recebidas como membros dessa igreja. Que bom que Deus tem trazido pessoas para fazer parte com a gente.
A gente perde pessoas? Claro, perdemos pessoas também, de várias formas. Pessoas que mudam para outra igreja, pessoas que mudam de cidade, né? Tudo isso faz parte. O importante é que a igreja seja uma comunidade que ela cresça de forma orgânica, que ela cresça de forma viva, de forma que as pessoas que estão chegando aqui, alguma referência elas tiveram para optar por estar na nossa igreja, na nossa comunidade. Quando a gente as ouve no conselho, né, fizemos isso há alguns dias, pessoas das mais diferentes correntes cristãs, outras não cristãs, pessoas que se converteram recentemente, pessoas que já são crentes há muito tempo. Essa é a nossa realidade. Uma igreja que cresce de forma organizada e de forma disposta a servir, de forma a se comprometer, assim como aqueles cristãos da igreja de Atos, crescendo de forma saudável. E desenvolvendo a vida comunitária, quando a gente também estende os nossos trabalhos àqueles que não são crentes. Como você percebeu no Primeira News, o trabalho que foi feito com a obra social Gabriel Delany, aqui na igreja, teve aquele tanto de crianças, uma obra social que não é de fundação, não é de iniciativa cristã, né? É de uma outra corrente, mas que nós participamos ali já há 3 ou 4 anos, apoiando e desenvolvendo um trabalho junto àquelas crianças. O que vai sobrar daquilo ali? O que vai sobrar dessa obra Gabriel Delany? Não sei. Aquelas crianças vão crescer e elas vão saber que um dia a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande esteve ali com elas. Algumas vão se recordar. Em alguns vai ficar um aprendizado para a posteridade. E assim o evangelho cresce todos os dias. Por outro lado, nós temos um outro problema, que é a numerolatria, ou seja, os líderes, né, as denominações, que para elas o que importa é o número de pessoas. Uma igreja pequena para essas pessoas é como se essa igreja não fosse fiel às Escrituras. Uma igreja pequena não serve. Por quê? Porque ela não dá arrecadação. E você vai percebendo que dentro dessas verdades, né, relativas, existe todo um contexto teológico. Afinal de contas, se você se torna um cristão, você tem que se tornar próspero. Afinal de contas, se você é pobre e você vai para essa igreja, você precisa melhorar a sua vida financeira. Então essa igreja precisa crescer. Cresça a qualquer custo. E aí, basta você olhar o que tem acontecido na nossa sociedade, o que tem acontecido no nosso século, como que as igrejas têm crescido. Nós temos inveja disso? De forma alguma. Deus é Deus. Existem pessoas sérias, comprometidas com a palavra de Deus nessas igrejas? Não tenho dúvida que sim. E não estamos aqui para julgar nada, mas para julgar princípios. Princípios que não são conforme a palavra de Deus, elas não devem nortear a nossa vida, não devem nortear a nossa pregação, não devem nortear a nossa vida comunitária. Então, eu não posso ter medo de crescer, mas eu também não posso dizer que uma igreja que cresce é uma igreja saudável. Então, ao desenvolver a nossa vida interior, no nosso secreto, quando nós consultamos a Deus, quando nós nos colocamos diante dEle, o que nós precisamos ter de Deus? Discernimento. Que Ele nos dê discernimento. Que Ele nos dê sabedoria para nós vivermos a nossa vida comunitária. Ah, mas a gente falha? Sim, falhamos. Mas ainda assim, nós carecemos de Deus e as nossas falhas nos fazem ainda mais responsáveis por buscarmos a Deus para nos dar esse discernimento. Então, esse pensamento que não é verdade. O importante não é a quantidade, mas a qualidade. A qualidade é importante. Mas se quem dá o crescimento é Deus, quem nos proporciona isso é o Espírito Santo, a quantidade também é importante.
As pessoas precisam conhecer a Deus. Por que que as pessoas estão indo para outras denominações e não estão vindo para a nossa? Por que que as pessoas estão saindo da nossa para ir para outras? Temos que pensar sobre isso. Temos que avaliar sobre isso. E é interessante quando a gente conversa no conselho, e você que já passou por esse conselho, né, se lembrar que às vezes tem gente que passa no conselho, às vezes vão para lá com tanto temor, que às vezes é igual dia de casamento, às vezes a pessoa não lembra nada que falou, não lembra nada que perguntaram a ela, porque às vezes ficam tensas. Não, gente, vocês que passaram pela gente lá, ninguém que foi constrangido a nada, fique tranquilo. O dia que você falar, olha, depois que você fizer o start, você vai passar pelo conselho, fique em paz. Vá com o coração tranquilo, que você não vai ser constrangido, né? As pessoas nós temos essa convicção. Se nós temos um procedimento para que você venha para cá, fazer parte dessa comunidade, quando a gente fala, olha, você precisa ser preparado para isso, é porque você vai ser. Advertência é uma palavra que de repente pode soar como disciplina, como punição. Não, é que você vai ser alertado sobre, aqui nós temos um padrão de comportamento bíblico e que nada que estiver, e que qualquer coisa que estiver fora da Escritura, nós não vamos ser complacentes com isso. Então nós temos a nossa forma de governo, nós temos a nossa forma de ser, nós temos a nossa forma de disciplinarmos as pessoas, não como punição, mas como correção, para que isso proporcione uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela não pode compactuar com o pecado. E se ela compactuar com o pecado, ela não vai ser uma igreja bíblica. Então, como que eu posso tratar tudo isso? Como que eu posso lidar com todas essas situações? Eu estou na igreja grande ou estou na igreja pequena? Ela é pequena, mas é saudável? Ela é grande, mas ela é saudável? Ou ela é pequena e não é saudável? Ou ela é grande e também não é? Como que nós vamos conciliar essas questões? Nós precisamos ser participativos. Nós precisamos ouvir as pessoas. Nós precisamos entender as dores das pessoas, os problemas, ainda que isso nos traga demandas, porque muitas vezes, pensando sobre esse tema, sempre me vem à mente as coisas práticas que nós precisamos colocar em prática em nossa vida. As coisas práticas do cristianismo que nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia. Por exemplo, eu cumprimento o Rony e falo assim, irmão, tudo bem? Ele fala, tudo bem. O que eu posso pensar duas coisas aqui? Será que ao perguntar se está tudo bem, eu quero ouvir ele dizer, olha, eu não estou legal, eu preciso de ajuda? Porque se você pergunta se está tudo bem, você tem que estar disposto a ouvir, não está tudo bem, você pode me ajudar? Porque às vezes fala assim, e aí tudo bem? E passa, e aí tudo bem? Beleza? E aí tudo certinho? Tudo certinho? Dá a impressão que está todo mundo bem. Aí alguém para e fala assim, peraí, você perguntou se eu estou bem? Eu não estou não. Você fala, rapaz, mas agora eu não estou com tempo, cara. Você pode me ligar depois? Não, cara, o cara não está bem agora. E aí? Você perguntou se ele está bem. Ele pode responder que sim, pode responder que não. Esse é um ponto. E você que perguntou se está tudo bem, você está bem para perguntar a ele isso? Porque às vezes também nós colocamos as nossas máscaras e nos fantasiamos, estamos aqui num baile de máscaras, imaginando que está todo mundo bem e falar, que igreja boa, que igreja legal. O Espírito Santo predomina sobre essa igreja. Mas será que eu não estou sendo hipócrita? E você também? Então, será que eu estou bem para te perguntar se você está bem e disposto a ouvir um não e falar assim, eu posso ajudar? Em que eu posso contribuir? Né?
colocar ali nos nossos diáconos ali, aquela plaquinha que tem no supermercado. Posso ajudar? Botar nas costas assim, né? Posso ajudar? Vai ter fila ali. Será que os nossos diáconos estão preparados para isso? Porque se é para desenvolver a vida comunitária, nós temos que estar dispostos a estar em comunhão nos bons momentos. É muito legal. No aniversário, festa de casamento, no aniversário de 15, de 20, seja lá. É muito legal estarmos. Ainda que a igreja não necessariamente vai estar toda reunida ali. Mas isso é bom, nós temos que desenvolver a vida comunitária, vai nos levar a isso também. Mas será que nós estamos dispostos a desenvolver a vida comunitária para juntarmos todos ao mesmo tempo, para socorrermos a vida do irmão A, do irmão B, da Lourdinha, do Bicalho, do Eufrânio, da Karine, do Daniel, nos momentos difíceis? Então, faz parte. A igreja estava junto no partir do pão, das orações. Se eles estavam juntos no partir do pão e nas orações, as orações não eram só de agradecimentos, as orações eram de pedidos também. Nós temos a nossa segunda-feira aqui, que reúne-se um grupo dispostos a orar pela vida. Ah, mas eu não participo. Mas certamente em algum momento já oraram por você. Certamente você não estava nem em condições de vir, porque às vezes você estava hospitalizado, às vezes você estava enfermo, mas alguém se preocupou e se preparou para orar pela sua vida. E para agradecer também. As nossas conquistas também são graça de Deus sobre a nossa vida. Então elas podem ser compartilhadas também. Então, que a gente esteja preparado para isso. Para o dia bom, para o dia mau. Saber que depois de um dia bom, certamente virá um dia mau. Saber que depois de um dia mau virão outros dias bons. E assim nós temos caminhado. E como que nós podemos mensurar se esse trabalho, se a igreja tem feito um trabalho a se perpetuar durante os tempos, durante as eras, os séculos que temos vivido. Quando eu falei da nossa denominação, e quando eu falo da presbiteriana, numericamente nós não somos uma grande denominação em termos percentuais de cristianismo que compõe o nosso país. Mas aí um dia desse, por exemplo, a igreja de Manaus é a maior igreja presbiteriana do Brasil. Uma igreja com mais de 12 mil membros. Tem noção do que é uma igreja com 12 mil membros? 40 vezes maior do que a nossa. E Manaus, para a gente, vamos ser sinceros, é um outro mundo, né? Eu não sei nem que continente fica. Amazonas é um continente em si. Por algum motivo, ele faz parte do Brasil, mas assim, o Brasil não conhece o Amazonas. O Arthur está revoltado porque ele vai para Manaus e não vai conhecer a floresta, que vai passar lá à noite. Né? Não sei como ele vai fazer, vai ter que ver foto por lá, e vai voltar de lá, acho que à noite também, né? Então ele vai sobrevoar toda a floresta amazônica à noite. Mas assim, é um mundo à parte. Né? Uma igreja com mais de 12 mil membros. Eu estava conversando na outra semana passada, sei lá, o tempo está passando tão rápido que a gente teve com o pessoal lá onde vai ser o seminário. Semana passada ou a outra, né? Semana passada. Um dos pastores que estava lá com a gente vieram ver o futuro polo do nosso seminário, que vai ser em Laranjeiras. Ele é pastor, ele é um dos candidatos a ser o nosso presidente. Ele é pastor de uma igreja em Curitiba, com mais de 2.700 pessoas. Ele tem 12 pastores auxiliares e 22 presbíteros. Ele falou, irmão, uma reunião de conselho nosso é igual como se reunisse o sínodo. 35 pessoas, imagina o tamanho da sala do conselho, mais de 2.700 pessoas. Então, se existe uma igreja de 12 mil membros em Manaus, por que não em Vitória? E aí não quer dizer que eu esteja criticando a igreja do Espírito Santo, nem elogiando a igreja de Manaus. Por que 2.700 pessoas em Curitiba em uma igreja, e Cariacica desse tamanho todo não tem 2.700 pessoas crentes presbiterianas
no município de Cariacica. Quem dá o crescimento é Deus. A nossa preocupação como primeira de Campo Grande, ainda que seja, nós queremos crescer, não é lançar uma meta para 2027, aqui para o lado, porque nós precisamos lotar esse espaço aqui do lado. Também não é para ser uma igreja, em vez de 300, nós vamos dar uma peneirada aqui nos membros, que tem muita gente que não vem na igreja, nós vamos cortar esse pessoal, para a gente ficar só com 150, que é mais fácil de lidar, porque uma igreja de 150 é mais saudável que uma de 300. Não é a nossa preocupação. Nunca foi meta para o nosso conselho, e com a graça de Deus nunca será. Porque não são os princípios que vão nortear a nossa vida cristã em Cariacica, na primeira de Campo Grande. Mas nós precisamos, com isso, também perceber, por exemplo, o que aconteceu com essa igreja de Atos 2, que foi a primeira igreja, a igreja se estabelecendo. E para a gente avaliar, conforme eu disse no início, compreendendo o livro de Atos, escrito por Lucas, para nos dar esses parâmetros do que fazer na igreja cristã, como ser, como agir, para que ela possa perdurar para a eternidade, o próprio livro de Atos, ele nos dá alguns parâmetros para a gente ter em mente o crescimento dessa igreja. Eu queria pedir a Lavínia, por favor, Lavínia, só para a gente avaliar rapidamente o que Atos 1:15 nos mostra na igreja primitiva. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Então, como que começou essa igreja? A gente tem alguns parâmetros. No Atos 1:15 nos dá esse parâmetro. Basicamente, um grupo de 120 pessoas, lidando com toda a força do judaísmo que tentava prevalecer sobre a igreja, lidando com todas as dificuldades de abrir mão dos sacrifícios que eram feitos, da lei cerimonial que era feita, estabelecendo novos parâmetros para o cristianismo, aprendendo a ser cristão, aprendendo a congregar de forma diferente. Então aqui nós temos uma igreja iniciando um trabalho que fosse se expandindo. E a partir de Atos 1, então, nós temos o próprio capítulo 2, no versículo antes do que nós lemos, 41. Nós partimos a partir do 42. No 41 diz o seguinte: os que aceitaram a mensagem foram batizados. A mensagem do Evangelho. E naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Logicamente que eu não vou somar 3.000 mais 120. Não é na sequência. Depois daqueles 120, outras pessoas podem ter acrescido a igreja, e agora nós temos um crescimento de mais 3.000 pessoas. Mas não fica por aí. No capítulo 4, no versículo 4, nós temos uma nova referência para a igreja de Atos. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem creram, chegando a quase 5.000 o número dos homens que creram. Então, já tinha uma referência de 120, passamos para a referência de 3.000, e agora nós estamos no capítulo 4, nos referindo a quase 5.000 pessoas. Né? Capítulo 5, versículo 14. Dá para a gente imaginar que seja mais de 5.000 pessoas. Porque se eles não contaram, fizeram uma estimativa, um número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. A igreja continuava expandindo dentro desse período dos 30 anos, né, que mais ou menos compreende ali a igreja de Atos dos Apóstolos. Capítulo 6, versículo 7. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé.
Ok? Então aqui nós temos falando sobre Jerusalém. O próximo texto já vai nos dar um novo parâmetro de crescimento. Afinal de contas, a pregação do Evangelho precisava se estender a todo mundo. O que nós temos a partir do capítulo 9, versículo 31? Partimos de Jerusalém, a igreja já estava estabelecida. A partir de agora, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então ela deixou de ser uma igreja local e passou a ser uma igreja em expansão. E a gente finaliza Atos 16, capítulo 5, dizendo: assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número dia após dia. Se em Atos 2, em Atos 1, até o capítulo 5, a gente está falando de uma igreja em Jerusalém, em Atos 16, capítulo 5, a gente já se refere às igrejas. Ou seja, o evangelho cresceu, o evangelho se multiplicou, o número daqueles que passaram a crer foi se multiplicando. O que nós temos, então, para avaliar a partir daí? A igreja de Atos, o livro de Atos, ele foi fechado. Ele se encerrou. Escrito por Lucas. Mas o que a gente vai perceber é que a mensagem do evangelho pregada, que começou com 120 pessoas se reunindo de casa em casa, partindo o pão, em comunhão um com os outros, ela se estabeleceu e ela perdura até a primeira igreja de Campo Grande. Hoje nós somos uma igreja, entre aspas, 2,5 vezes maior do que a igreja dos 120 pessoas que se reuniram há 2.000 anos atrás, aproximadamente. Onde nós vamos parar? Qual o futuro da igreja presbiteriana de Campo Grande? Qual o futuro da igreja presbiteriana do Brasil, que vai ser debatida a partir de hoje, durante a semana toda lá em Manaus? Parâmetros que possam fazê-la permanecer sendo fiel às Escrituras. Fazendo com que todas as vezes que nós professarmos nossa fé, a gente possa dizer publicamente: eu acredito na igreja, eu acredito em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e eu prometo ser fiel e ter a Bíblia como a minha única regra de fé e prática. Quando e quanto nós vamos crescer? Não sei. O importante é que, ao olhar para cada um de nós, nós possamos avaliar o nosso mundo interior. É interessante isso. Quando a gente traz a grandeza de alguma coisa, a gente fala: o mundo todo. Isso aí espalhou para o mundo todo, a pandemia foi no mundo todo. Aí quando a gente traz para o nosso interior, a gente se refere ao quê? Ao nosso mundo interior. Por que isso? Vamos pensar por que isso. O nosso mundo interior, ele é muito grande. Eu não sei o tamanho do seu, mas eu sei tudo que se passa pela minha cabeça. É grande mesmo. Que dentro desse nosso mundo interior, a nossa convicção seja a de sermos discípulos de Jesus, falhos e pecadores, mas todos os dias nós nos possamos colocar na presença dEle, nos prostrando, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo a nossa pequenez, mas reconhecendo a grandeza daquele que nos chamou para fazer a sua obra. E fazer a obra dele, e aí fica aqui uma analogia para aqueles que estão chegando agora e para nós que também já somos da casa. A partir do momento que você se dispôs a estar aqui, você já está fazendo a obra dele. Que você possa refletir, ter noção do tamanho que é essa obra, e que você possa se colocar à disposição de Deus para que Ele possa capacitar. Você está fazendo. O que e como, cada um
vai refletir no seu mundo interior. Você está desenvolvendo uma vida comunitária, você está colocando em ordem a sua vida interior, porque você só vai fazer bem essa obra comunitária se você estiver bem consigo mesmo, nas suas reflexões e diante de Deus. Quando eu falo que a gente pode enganar uns aos outros, a forma que nós estamos servindo a Deus, realmente, eu não sei qual tem sido a qualidade do seu serviço a Deus, mas diante de Deus, certamente você sabe qual o nível do seu comprometimento com Ele você está vivendo. Que Deus possa abençoar, chamar o pessoal do louvor para cantar a última canção. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Deus possa estar confrontando você, e que a mensagem, através da mensagem, você possa estar sendo confrontado. Gente, nós precisamos ser confrontados todos os dias. Não se deixe amoldar pelos nossos ajustes. Nós sempre vamos querer nos justificarmos diante de Deus de acordo com as nossas vontades. E eu torço para que a sua vontade não seja feita diante de Deus, com carinho, né? Mas que a vontade de Deus possa prevalecer. E que a minha também não seja feita, tá? Eu sou um de vocês. Estamos todos nessa mesma pegada, no mesmo objetivo. Que as nossas vontades não prevaleçam nas nossas vidas, mas que a vontade de Deus possa ser, e que ela, através disso, os propósitos dele possam ser cumpridos no nosso dia a dia. Amém?